Começa agora um novo episódio do América Dividida, sempre com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Bom dia, Bruno. Ainda sobre a alegada tentativa de homicídio deste domingo a Donald Trump, Bruno, quando um candidato mente dezenas de vezes num debate televisivo, como ficou provado que aconteceu frente a Kamala Harris, não é também possível que encene uma nova tentativa de assassinato para que este tema se sobreponha ao do debate da semana passada? Bem, acho que não podemos tirar essa conclusão, ou seja, não devemos, claro. Temos aqui nenhuma indicação de que tenha sido isso que aconteceu. Também não temos nenhuma indicação, ao contrário daquilo que dizem já partidários do Donald Trump, e até o próprio Donald Trump parece dar a entender que há aqui algum tipo de ligação entre, no fundo, os democratas e aquilo que aconteceu. Enfim, há este argumento que é dizer, bem, se acusa Donald Trump de ser o inimigo da democracia, isso pode levar pessoas a querer assassiná-lo, bem, mas Kamala Harris, o Presidente Biden, têm sido muito claros a rejeitar a violência política, até o uso excessivo de armas nos Estados Unidos, e a verdade é que só Donald Trump não quer ter esse tipo de acusações, então não devia ter apoiado aquela insurreição para tomar pela força o Capitólio e impedir uma transição pacífica do poder em janeiro de 2021, não devia agora continuar a dizer que se perder as eleições é porque há fraude, que não vai reconhecer os resultados a não ser que ganhe. Portanto, isso não são posturas típicas de um democrata. E, portanto, enfim, realmente há aqui uma polarização enorme, um nível de retórica como nunca se viu, mas também da parte do Partido Republicano e do próprio Donald Trump, que acusa, no fundo, Kamala Harris de ser uma comunista, de querer destruir o país, etc. Portanto, tudo isso, obviamente, em geral, potencia, aumenta mais a possibilidade de violência. É fundamental que os líderes dos dois lados rejeitem isso e, portanto, foi isso que aconteceu. Mas, enfim, em relação a este caso específico, aquilo que parece o que aconteceu aqui foi, no fundo, o confirmar de um receio que tem já há anos da parte dos serviços secretos, que é realmente esta prática muito habitual e frequente de jogar golfe por parte de Donald Trump. Enfim, nisso, vamos dizer, ele não será talvez o homem do povo que geralmente se apresenta na sua retórica, coloca problemas de segurança e, portanto, e realmente Donald Trump neste momento já tem um nível de proteção pelos serviços secretos que nunca nenhum antigo presidente ou nenhum candidato teve, precisamente porque realmente é alguém que sistematicamente desafia as indicações e os conselhos também dos serviços secretos. Bem, acho que, enfim, talvez não vamos usar essa linguagem, mas realmente ele é alguém que é muito difícil de proteger, porque, por exemplo, tem este hábito muito previsível em campos de golfe que também são muito conhecidos, que geralmente são os dele, não é? E, portanto, tudo isso coloca maiores riscos para a sua segurança. Mas eu terminaria dizendo, há aqui um problema sério, realmente, de crescente violência política nos Estados Unidos. Eu, aliás, vou mudar-me para lá daqui a umas semanas, pois e, portanto, é algo que realmente me preocupa bastante e que tem, evidentemente, a ver com esta excessiva polarização política e uma tendência para a demonização do adversário. Bruno, temos também de falar de Elon Musk, que reagiu a esta tentativa de assassinato. Disse qualquer coisa como, e ninguém está a tentar matar Biden ou Harris, e depois disse que era uma piada entre amigos, que talvez não fosse boa ideia repetir em público, um comentário infeliz. Sim, bastante infeliz. É o exemplo exatamente do tipo de retórica que não se deve usar num contexto destes, não é? Portanto, é verdade que Elon Musk está cada vez mais próximo de Donald Trump, já lhe foi prometido um lugar de grande influência na nova administração, mas acho que não pode valer tudo e é evidente que a atitude certa é aquela que foi tida, por exemplo, por Kamala Harris, etc., no sentido de condenar sem equívocos este tipo de ações e não dar a entender que a resposta certa a isto é haver violência política, haver tentativas semelhantes contra o outro lado. É precisamente esse o risco que se quer evitar, senão a certa altura cai-se numa dinâmica, numa espiral que pode levar a algum tipo de uma guerra civil, ou pelo menos do nível enorme de ainda muito mais significativa violência política entre os dois lados. Portanto, realmente sim, foi de uma extrema irresponsabilidade, mas infelizmente Bruno, Elon Musk tem-nos habituado um pouco a isso. Sim, e o que é certo é que o Super PAC de Musk, o apoio, está muito ativo na Carolina do Norte, o que é uma ajuda preciosa para a campanha de Donald Trump. Sim, mas esse, apesar de tudo, é um apoio legítimo, não é? Ou seja, pelo menos de acordo com a lei americana, não há qualquer limite ao apoio financeiro de qualquer pessoa a uma campanha neste registro dos chamados Super PACs, ou seja, formalmente são, no fundo, são entidades que são criadas para promover ideias,
O próprio Elon Musk diz que este Super PAC nem está necessariamente assim tão alinhado com Donald Trump. Ora, na verdade, parece estar completamente alinhado, mas isso realmente, lá está, de acordo com os tribunais, com a interpretação vigente do Supremo Tribunal, não viola a lei. No fundo, a interpretação é que isto é uma continuação, gastar o dinheiro que se quer para defender ideias é uma continuação do direito à liberdade de expressão. Portanto, uma interpretação que é bastante questionada, mas que os tribunais, pelo visto, não questionam, e, portanto, realmente Elon Musk gastou basicamente 30 milhões de dólares, que para mim é bastante dinheiro, imagino que para ele se calhar não seja assim tanto, mas é realmente muito dinheiro na Carolina do Norte, no último mês só, para apelar ao voto a Donald Trump e para acusar Kamala Harris de ser uma perigosa, lá está, radical, esquerdista, etc., que vai destruir o país. Apesar de tudo, eu estive aqui a ver as últimas sondagens, o resultado para já não parece ter sido decisivo, mas as sondagens, enfim, temos de ter todos aqueles cuidados que estamos sempre a referir em relação aos Estados Unidos, mas nas últimas sondagens a Carolina do Norte passou a estar empatada, ou seja, Donald Trump tinha uma vantagem aí, e agora, juntamente com o Nevada, é um daqueles estados em que as sondagens estão basicamente coladas e, portanto, não há vantagem para nenhum dos dois lados, o que obviamente é uma boa notícia para Kamala Harris. Importa também olharmos para o encontro entre o primeiro-ministro britânico e Joe Biden por causa dos mísseis para a Ucrânia e também de outros temas. Depois houve debate sobre se Keir Starmer devia ou não falar com Trump e com Kamala Harris e não falou. Bruno, isto mostra um pouco sobre a forma como os líderes europeus vão lidar com uma possível eleição de Donald Trump? Foi realmente um debate em vários jornais britânicos, com colunas de opinião. O próprio antigo embaixador em Washington, D.C., o embaixador o Lord Darrell, veio recomendar, veio dizer que se calhar que este Starmer devia ter-se tentado encontrar com Donald Trump, porque se a Grã-Bretanha quer manter boas relações com um aliado importante, enfim, não pode ter aqui preferências. Mas a verdade é que a diplomacia britânica foi mais prudente, não seguiu esse conselho e, portanto, usou até o pretexto de ser uma visita curta, de haver campanha em curso e, portanto, não se encontrou nem com Kamala Harris, eu lembro que Joe Biden já não é candidato, não é? É o presidente em exercício, portanto, não se encontrou com qualquer dos dois candidatos e eu penso que provavelmente essa é a tendência na maior parte dos países europeus, é para tentar reduzir o envolvimento, embora com algumas exceções. Houve aquele tweet do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, no fundo, a defender-se de críticas completamente disparatadas e falsas de Donald Trump, nomeadamente à política energética da Alemanha. Portanto, isso é um pouco uma exceção, mas apesar de tudo não foi o chanceler Scholz. E a outra grande exceção é, obviamente, Viktor Orban, que não faz nenhum segredo, faz muita questão até de mostrar que está completamente colado e desejoso de uma vitória de Donald Trump em novembro, para ver se sai desta situação de um relativo isolamento político no seio da União Europeia e, aparentemente, também Donald Trump retribui, ou seja, referiu expressamente no debate como sendo um exemplo de um grande líder. Enfim, acho que é novidade para os europeus que o Viktor Orban é um grande líder no contexto europeu. Na verdade, na União Europeia tende a estar bastante isolado, mas essas coisas mudam. Portanto, se Donald Trump ganhar, se calhar vai ser o início de uma certa pressão, de uma certa vaga, digamos, de líderes com simpatias pelas ideias de Donald Trump na Europa. Provavelmente vão ganhar força com essa mudança na liderança nos Estados Unidos, se ela se verificar em novembro. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada por mais um América Dividida, que regressa amanhã, sempre depois das notícias das 7h30. Um bom dia, Bruno. Bom dia, obrigado. Até amanhã.